Será que eu consigo conciliar dois ou três editais de uma vez só? Sobre isso que eu quero conversar com vocês. Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon. Este é um canal voltado a aprender, como estudar, como ter um estudo de verdadeira alta performance e como levar esse estudo para o longo prazo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, conciliar, até que ponto vale a pena conciliar dois ou três editais. Mas antes disso eu te convido a baixar o meu novo e-book, Como Acelerar os Seus Estudos. É um e-book muito bom que vai ajudar você a iniciar essa jornada de estudo. Tem muitas dicas lá. É um e-book facilzinho de ler, rapidinho de ler, não vai tomar muito tempo do seu estudo e você vai implementar várias dicas ali que vão te ajudar com toda certeza a mudar de nível do seu estudo, porque infelizmente a gente nunca aprende a estudar. Nunca nos ensinaram a estudar, a gente tem que aprender sozinho. E às vezes a gente aprende mal, aprende errado, às vezes tem outras pessoas que podem nos dar algumas dicas que vai melhorar os nossos estudos. Por que não baixar esse e-book aqui? Vou deixar na descrição do vídeo o link Como Acelerar os Seus Estudos, tá bom? E hoje, no vídeo de hoje, eu quero comentar com vocês uma dúvida muito frequente que é como conciliar dois ou três editais ao mesmo tempo, se vale a pena conciliar ou não, se isso não é perder o foco, porque perder o foco é você, foco é dizer não, né? Então, perder o foco é porque você não está dizendo não na hora certa e com toda certeza, sem foco, a gente abre demais e não acerta lugar nenhum. A gente tem que ter foco para acertar. Mas será que dá para conciliar dois ou três editais? Então, algumas dúvidas podem surgir, como, por exemplo, conciliar os editais de TCU e de auditor da Receita Federal, né? O TCU tende a sair em breve, né? Em breve que eu digo, final de 2019, início de 2020, e ao mesmo tempo também tem uma tendência de que em 2020, no ano que vem, possa sim ter o concurso de auditor fiscal da Receita Federal. E aí pode acontecer dos dois começarem a andar mais ou menos juntos. Então o pessoal começa a se perder. Será que vale a pena ou não estudar os dois? E aí a minha resposta é a seguinte: vai depender. E eu vou dar outro exemplo também. Pessoas que estudam, por exemplo, para AGU e magistratura estadual, será que dá? Magistratura Federal e magistratura estadual, será que dá? Ministério Público Estadual com magistratura estadual, será que dá? Então a gente vai conversar sobre isso, sobre o que eu tenho que avaliar para não perder o foco daquele concurso que eu estou batalhando, tá certo? Então, o que a gente tem que ver? Vou dar o exemplo, então, do TCU e Receita Federal, que eu já analisei os dois editais, e se você olhar os dois editais, pelo menos dos concursos anteriores, você vai ver que 70% das matérias são comuns. Então, tem 70% comum. Então, teoricamente, se você olhar só sobre esse prisma, você vai ver que sim, vale a pena, pô, 70% comum, só 30% que é matéria que não é comum, então vale a pena, vou estudar para os dois e toca a ficha. Não é por aí. Você vai ver que se você analisar bem, você vai ver que dos 70 comuns, né, a espinha dorsal do concurso é completamente diferente. Ainda, se você olhar que dois concursos têm 70% de matéria comum, quer dizer que cada um deles gira em torno de 20 a 30% de matérias que não são comuns. Então, se você for estudar os dois concursos ao mesmo tempo, você vai quase que estudar o dobro do tempo daquela pessoa que vai escolher um só para estudar. Então, se são duas pessoas que têm mais ou menos o mesmo tempo de estudo, aquela pessoa que escolheu um só para estudar, ela quase na metade do tempo vai conseguir completar o edital, enquanto que você não vai ter conseguido completar os editais. E aí você vai ver que isso pode fazer uma grande diferença, muito mais quando a gente sabe que quem é concurseiro sabe que dificilmente a gente entra no concurso com o edital estudado de cabo a rabo, né? Sempre fica alguma coisa, sempre não dá tempo de alguma coisa, sempre falta alguma revisão, sempre falta alguma coisa. Mas a gente tem que ir tocar ficha, porque a prova está marcada, é o dia da prova, vamos lá fazer a prova. Então, se você olhar bem, 70% de matéria comum quer dizer que tem quase 30% para cada lado.
30 mais 30 dá 60. Dá quase o dobro de matéria que eu tenho que estudar em relação àquele que escolheu um dos dois concursos para estudar. Então, eu não acho uma boa opção fazer o estudo dos dois ao mesmo tempo. O que eu aconselharia agora, né? Pode acontecer agora que você esteja indeciso ou que você não saiba qual concurso vai sair primeiro. Então, aí nessa situação, você pode estudar o dorso, né, matérias comuns do TCU e da Receita Federal e ficar especulando qual deles pode ser que abra primeiro. E aí, quando um deles abrir primeiro, ou notícias mais favoráveis, né? Porque não adianta também você trocar, né? Vou estudar a matéria comum dos dois, e aí quando sair o primeiro edital eu vou mudar. Se você mudar somente quando sair o edital, ou seja, vai ser 4, 5 meses, 3 meses, 3 meses, né? Se for esperar o edital, ou algumas notícias mais promissoras de que vai sair o concurso, aí você vai deixar para os últimos 4 ou 5 meses para mudar o foco, aí também não acho uma boa. O que eu acho uma boa é você ter um dos dois focos e estudar, pode até começar a estudar pela matéria comum e depois já ir estudando para um dos dois. Caso abra o concurso de um deles e o outro fique muito na especulação e que não vá sair, aí sim vale a pena mudar o foco, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Pode ser que você tenha estudado, resolvido estudar para a Receita Federal. Aí você vai começar pelas matérias comuns, por exemplo, de Receita Federal e TCU. Aí você vai ver que dá tempo para estudar, e aí vai. E mesmo, né, como não é o mesmo dorso, você vai estudar muito mais matérias, tem matérias que valem peso 3, né, peso 2, 3, ou peso muito maior na Receita, que lá no TCU, ou não vale nada ou não tem, porque não é o mesmo dorso. Então você pode estudar para a Receita e você vê que a Receita não vai sair mais, saiu alguma notícia que não vai mais sair, saiu alguma coisa que vai demorar 2 anos para sair, e aí abriu o edital, você vai ver que o TCU vai abrir logo, aí sim pode ser que você mude. Mas mesmo assim, não é uma boa estudar pelos dois. Não é uma boa estudar pelos dois, porque a espinha dorsal não é a mesma. Por exemplo, tem outro concurso, se você pegar a magistratura estadual e os concursos da AGU, pega um deles, por exemplo, advogado da União, ou procurador federal, ou procurador da Fazenda Nacional, pegue um deles. E aí você vai ver que as matérias comuns, constitucional, administrativo, quase todas as matérias da magistratura estão englobados no da AGU. Ou seja, teoricamente, quando você está estudando para a AGU, você está estudando para a magistratura estadual. Ou seja, eu estou estudando para os dois. E aí, por quê? Porque coincide quase que 90% da magistratura está ali na AGU, ou seja, tem 90% de matéria comum. Só que se você olhar bem, o dorso, a espinha dorsal, ela não é a mesma, é muito diferente. Por exemplo, na AGU, você precisa muito bem, se você pegar, por exemplo, procurador da Fazenda Nacional, você precisa ter um dorso matérias muito fortes, como constitucional, como administrativo e tributário. Tem que ser matérias que vocês dominem muito bem. Enquanto que na magistratura, as matérias que você precisa dominar muito bem, que são aquelas que vão ser cobradas nas próximas fases, é penal, processo penal, civil, processo civil. Então, o dorso daqui não é o mesmo dali. Então, fica completamente diferente, difícil, aliás, estudar para as duas ao mesmo tempo. A mesma coisa acontece da magistratura. O cara que estuda para a magistratura federal tem um dorso comum, mas tem matérias e questões que estão só ali. Enquanto que o cara que estuda para a magistratura estadual são outras matérias. Ainda que o dorso seja bem coincidente, acaba que estudar para os dois é completamente complicado, é difícil. Então você tem que avaliar o quê? Além de avaliar se tem matérias comuns, que muita gente só avalia isso, tem que avaliar se o que não tem de comum aumenta muito, como é o caso do TCU para a Receita Federal, e você tem que ver também o dorso, se aquele dorso que cobra mais, que é o peso-chave, né? Porque muitas vezes tem concursos que tem 12, 13 matérias, mas você vai ver que 65% a 70% do peso do concurso está condicionado a 4, 5 matérias. E essas 4 ou 5 matérias têm que coincidir com as que valem também peso bom, né, um peso razoável, naquela outra que você está estudando. Então é o caso de estudar, por exemplo, quem estuda para a magistratura estadual
vai conseguir estudar para delegado de polícia. Por quê? Porque o dorso da magistratura vai estar compreendido naquele dorso que você precisa para delegado. Né? A magistratura vai englobar o de delegado. Se você, por exemplo, estuda para magistratura estadual e para Ministério Público Estadual, você vai ver que os dorsos são coincidentes, né? Não vai ser que nem para delegado, que vai abarcar mais, mas eles vão coincidir. Então, por isso que você deve escolher a magistratura estadual, promotoria estadual, né, dividir matéria estadual e federal, e também você deve ver se você tem de outras áreas, como por exemplo TCU e Receita Federal, se esse dorso comum é o suficiente, né? Se estudando esse dorso, você vai estar preparado para as duas provas. Então, era essas dicas que eu queria trazer para vocês, além de ver se há matérias que coincidam, ver o percentual dessas matérias que coincidam e também ver o dorso comum delas. E aí você vai poder escolher ou não se é possível você estudar para 2 ou 3 concursos. Isso não quer dizer que você vai fazer somente um concurso, né? Porque acontece muito tem muitas variáveis na hora do concurso, na hora da prova, hora do concurseiro, o número de vagas, o número de inscritos, como você estava naquele dia, como foi seu estudo pretérito ali, o que te levou àquele estudo, como é que foi a sua preparação. Tem muitas coisas que estão que estão relacionados a isso. Então, o que acontece? Você pode muito bem estar estudando para magistratura federal e aí daqui a pouco você vai fazer um concurso da área estadual e passe numa primeira fase, numa segunda fase, aí sim, opa, quando você passa numa primeira fase, aí é de se pensar se vale a pena direcionar para aquele lado. Mas como eu falei, não pode ser um empecilho para não postular umas outras vagas, só não tira o foco. Essa é a dica de hoje, esse era o vídeo que a gente queria trazer para vocês e reforçando então para você clicar no link aqui na descrição do vídeo para baixar o e-book Como Acelerar os Seus Estudos e ainda também se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, peça as notificações. É importante então que você dê o like, compartilhe o vídeo, ajude aquele amigo que estuda. Assim você também está ajudando esse canal e ajudando as pessoas a melhorarem os seus estudos. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.